eu queria dar início à nossa reunião formal. Então, é a nossa reunião da disciplina de nefrologia. Ela é realizada aqui no Hospital do Rim desde 2011 e já foram realizadas 496 reuniões clínicas. Com a pandemia, desde junho de 2020, nós passamos a esse modelo híbrido, né? Primeiro virtual e agora híbrido, e mais de 70 reuniões já foram realizadas assim. A reunião de hoje e todas as outras, elas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Isso tem sido um sucesso. Eu queria convidar todo mundo a se inscrever, quem não é inscrito, para acompanhar. São aulas de um conteúdo fantástico, com profissionais como a doutora Maria Cláudia, super experimentados. E a doutora Maria Cláudia Andreoli é doutora em nefrologia, preceptora do ambulatório de diálise peritoneal da Unifesp. Ela é graduada em medicina, fez a residência em clínica médica, mestrado e doutorado aqui na Unifesp. E a gente tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande por você. O seu jeito gentil e assertivo de fazer as coisas nos inspira muito. Só tenho a agradecer pela sua presença, por você ter aceitado o convite. E agora o palco é seu. Muito obrigada, fique à vontade e eu espero que todos aproveitemos, eu tenho certeza que vai ser excelente. Muito obrigada. Obrigada, Marina, um prazer sempre estar aqui, obrigada pelas palavras aí tão carinhosas, né, sempre um prazer, eu gosto muito de aproveitar esse espaço, vem com tanta coisa para falar que eu tenho até medo, vocês me cortam, eu nunca sei nem por onde que eu começo, uma demanda reprimida de palavras e ideias, mas aí eu pus esse tema aí na aula para ver se atrai mais as pessoas não envolvidas, né, como fazer com o paciente em diálise peritoneal quando você está de plantão no pronto-socorro ou ele chega na sua enfermaria ou na sua UTI, né? Eu trouxe esse tema porque eu sempre acho ele de certa forma urgente e eu meço isso pela quantidade de contatos que a gente recebe de ligações no ambulatório, no celular, de profissionais de vários serviços perguntando para a gente, olha, o seu paciente chegou aqui para a gente ou o paciente de outro serviço chegou aqui no nosso pronto-socorro. A gente recebe muito pouco paciente de diálise peritoneal, e aí, como é que a gente vai conduzir esse paciente, se ele ficar aqui no pronto-socorro, se ele internar, ou se ele for para a UTI? Então, a ideia aqui é esclarecer um pouco dessas dúvidas, mas, na verdade, é um bate-papo até para ver qual é a impressão de vocês, quais são as sugestões, o que vocês acham do dia a dia, como é que a gente pode manejar esses pacientes aí nesses diferentes cenários, tá bom? Mas eu gostaria de começar aqui, tem como a gente não começar falando um pouquinho do cenário da diálise peritoneal no Brasil, né? Esse é o censo da SBN de 2021, e a gente tem esse número que para a gente da diálise peritoneal entristece um pouco, a gente vê que só do total de pacientes em diálise no Brasil, né, menos de 6% estão em diálise peritoneal, né, 5,8%. E a gente se espanta de ver que a gente não consegue melhorar esse número ao longo dos anos, né? Já faz tempo que a gente tem uma baixa penetração da diálise peritoneal no nosso meio, né? A gente sempre se pergunta, né, por quê? Acho que tem muito essa questão financeira que a gente comentou no começo, né? O reembolso da diálise peritoneal, de fato, é ruim pelo SUS. Pelo convênio, é mais viável, torna a terapia viável. Aqui no Hospital do Rim mesmo a gente tem pacientes de convênio e a gente tem essa experiência de que é viável você ter pacientes de diálise peritoneal, do ponto de vista econômico. Mas existe, acho que principalmente uma barreira do próprio nefrologista de não prescrever, né? A gente sabe que muitos pacientes entram em diálise peritoneal na urgência. O paciente que entra na urgência, que não fez conservador muitas vezes, ou ele está no pronto-socorro, nem sabia que tinha doença renal crônica, e você vai ter que colocar ele de imediato num programa. Às vezes é muito complicado ali no pronto-socorro você explicar a técnica para o paciente, você entender se ele vai ter condição de fazer isso na casa dele, você ter ideia de como é que é a casa dele, se vai ter condição de receber a técnica. Então, a entrada na urgência é complicada, né, do ponto de vista de um cenário macro. Além disso, o próprio nefrologista, muitas vezes, ele tem dificuldade de explicar porque ele não acredita na diálise peritoneal, né? E é uma pena, muitas vezes é um desconhecimento, ele achar que a diálise peritoneal não funciona, que os resultados não são bons, tá?
A gente sabe que a diálise peritoneal ela tem algumas vantagens que não são desprezíveis, né? É uma terapia domiciliar, né? Isso eu acho que é um caráter moderno até da diálise peritoneal, né? Hoje em dia a gente quer que a pessoa se trate em casa, que ela seja dona do seu tratamento, né? E a gente vê que isso é muito possível. Então é uma terapia domiciliar, ela permite que o paciente tenha privacidade, né? Ele com os problemas de saúde dele na casa dele, né? Ele é portátil, então o paciente pode viajar, ele pode se deslocar, ele não fica preso na clínica de diálise, preso à equipe médica de enfermagem. Ela dá mais liberdade de dieta, essa terapia, isso a gente vê claramente no ambulatório, a gente não fica, a gente tem muito menos dificuldade em controlar potássio, né? Até o fósforo, embora a literatura não mostre isso claramente, mas na prática a gente vê que até o fósforo a gente tem mais facilidade de controlar, e ela preserva a função renal residual, isso eu acho que é muito importante, muito... eu acho que é igual a série da Netflix, que a gente sempre quer deixar um gancho para a pessoa assistir o próximo episódio. Um dia eu quero vir aqui falar para vocês da importância da preservação da função renal residual e como a gente na diálise peritoneal, hoje em dia a diálise peritoneal moderna, ela leva muito em conta a preservação da função renal residual e a gente vê que a gente consegue manter o paciente mais tempo em programa, em diálise incremental, que é uma coisa muito bacana que a gente tem feito, que a gente dá folga para o paciente 1, 2, 3 dias na semana da diálise peritoneal, porque a gente leva em conta a função renal residual. Então, essa é a importância de se encaminhar o paciente do conservador direto para a diálise peritoneal. Aquele paciente com função renal residual, ele pode fazer a diálise incremental, tá? Mas, aproveitando aqui o gancho também, eu vou querer falar de tudo, eu vou fugir das ideias, mas lembrar que a gente também faz diálise peritoneal no paciente anúrico, tá? Não é essa questão que impede que a gente faça a diálise peritoneal. Tá? Então, tem muitas vantagens, né? Tem essa desvantagem do custo, essa desvantagem de ter que ter um tempo para treinar, para o paciente entrar em programa, mas em relação a essa ideia que ela seria inferior à hemodiálise, né? Será que ela é inferior à hemodiálise? Então, eu vou falar do nosso serviço agora, né? Então, nosso serviço que eu comentei já um pouquinho antes, o ano que vem faz 40 anos, né? O serviço que foi criado pelo professor Sérgio Draibe, então, professor, os dados são do senhor, né? Então, você pode ver que a gente tem aqui tentado manter o legado do senhor, né? Olha só, ano passado nós tivemos mais de 200 pacientes em programa, né? Acho que a pandemia ilustrou que é bom ficar em casa, né? Então, acho que foi uma vantagem para os pacientes da pandemia do Covid, sem dúvida nenhuma, foi uma grande vantagem o paciente estar fazendo a diálise dele em casa, né? A gente tem mantido, então, nos últimos anos, mais de 180 pacientes em programa por ano. Mas tem uma desvantagem a diálise peritoneal, né? Até agora eu falei só das vantagens. Qual que é a grande desvantagem, eu acho, é o número de saídas, né? A gente tem uma saída grande por ano. Então, esse aqui é o calcanhar de Aquiles da diálise peritoneal, tá? Falando da técnica especificamente, né? A gente vê aqui nos últimos anos, olha, 25%, 30% dos pacientes saem de programa por ano da diálise peritoneal. Então, vocês vão falar, então, acho que não é bom esse negócio. 1/3 dos pacientes saem do programa por ano, mas aqui eu vou mostrar para vocês a nossa mortalidade. A mortalidade, ó, eu coloquei aqui para vocês para dar um exemplo. A mortalidade em diálise no Brasil em 2019, 18%, mortalidade em diálise geral. 2020, 24%, 2021, 22% de mortalidade em diálise. Olha a mortalidade do nosso serviço. Aqui, 8%. 2017, a gente teve 3% de óbitos no serviço. Então, eles não saem porque eles falecem. Então, essa é a primeira ideia que eu queria trazer hoje aqui, tá? Não é inferior em relação a desfechos, tá? E do que eles falecem, os pacientes em diálise peritoneal? Ó, se a gente for olhar, muito parecido com as causas da hemodiálise, né? Doença cardiovascular, infecção não peritonite. Ó, peritonite aqui, ó, a gente teve... Ó, no ano de 2020, eu trouxe 2 anos aqui para ilustrar, 16 óbitos em 2020, 1 óbito só por peritonite e 5 óbitos por Covid, tá? Em 186 pacientes, 5 óbitos por Covid, eu acho importante ressaltar isso. Em 2021, aqui, ó, 44% de mortalidade por doença cardiovascular, 33% aqui infecção não peritonite e em 2021, 1 óbito por Covid, tá? Mas então, por que saem os pacientes em diálise peritoneal? Eles saem basicamente porque eles transplantam, mais ou menos 10% dos nossos pacientes transplantam, tá? Tem muito paciente que às vezes o médico interpreta que a diálise peritoneal vai ser uma ponte para ele até o transplante, então a gente transplanta bastante.
E a gente transfere muito para hemodiálise. Então, isso aqui é o que a gente chama de falência da técnica. A gente diz que a técnica teve falência quando a gente precisa transferir o paciente para hemodiálise, tá? E foi nisso que eu quis pegar. Aqui, esse é o gancho para a gente entrar na aula, tá? A gente transfere muito paciente para hemodiálise aqui. Em torno de 10% dos pacientes ao ano são transferidos para hemodiálise. E por que eles saem, então, de programa? Mostrando aqui um panorama geral. Então, óbito. 2020, 38% do programa saiu por óbito, 36% saiu por transferência para hemodiálise, tá? 9% por transplante, e aqui saiu 5% porque recuperou a função renal. Aqui, 2021, 33% de óbito, 34% de transferência para hemodiálise. Eu não trouxe todos os anos, mas é sempre esse perfil. 29% saiu porque transplantou, ou seja, 16 dos 214 pacientes transplantaram, e 4% saiu porque recuperou a função. Tá? E por que o paciente é transferido para hemodiálise? É principalmente por peritonite, apesar da melhora das nossas taxas. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu vim aqui para falar disso. Ó. A gente transfere muito paciente para hemodiálise por causa de peritonite. Então, eu quero focar em como você recebe o paciente da diálise peritoneal no seu serviço e como a gente pode minimizar essa transferência para hemodiálise, que é o principal gargalo, eu imagino, hoje em dia, para a técnica se desenvolver, tá bom? Sai por outros motivos, ó, por falência de UF, saiu um paciente. Então, aqui, ó, eu falo, eu gosto de tirar as fake news da diálise peritoneal. Uma fake news, o paciente sai da diálise porque o peritônio vai parar de funcionar, porque o peritônio não funciona. Gente, é muito difícil o peritônio não funcionar, tá? Um paciente saiu por falência de UF. Saiu por as outras causas são sempre várias em pequeno número, por uma aderência, porque a gente não consegue adequar o volume em um paciente, o outro porque teve policistite, o outro porque teve comunicação pleuroperitoneal, uma outra porque teve que tratar a calcifilaxia, que o tratamento da calcifilaxia é com tiosulfato endovenoso 3 vezes por semana, isso inviabiliza, é muito mais fácil você fazer na hemodiálise, por opção do paciente, porque ele se cansou, não quis fazer, não era isso que ele esperava do método, tá? 2021, aqui, 74% saiu por peritonite, tá? Então, isso aqui é a principal causa, tá? Isso que eu queria abordar com vocês. E sai muito por peritonite, é porque a gente tem muita peritonite? Olha, não é. Aqui, a Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal publicou um guideline recente de 2022, sugerindo como meta que a gente não tenha mais do que 0,4 episódios por ano de peritonite, que dá mais ou menos um episódio de peritonite a cada 2 anos e meio. Se vocês olharem, a gente está sempre abaixo disso. Tá? Aqui, muito pontualmente, a gente ficou aqui no 0,43, 0,44. Aqui no nosso, olha aqui a nossa taxa. O paciente tem uma peritonite a cada 3 anos. Tá? Então, apesar dessa taxa baixa, ainda transfere muito para a hemodiálise. Então, a gente está falhando de alguma forma na terapêutica. Então, é isso que eu queria abordar com vocês. Tá? Então, como nós fazemos para minimizar essa falência da técnica? No ambulatório, a gente já sabe muito como manejar a peritonite. Acho que essa não é a questão. A questão aqui que eu vou trazer é o manejo não ambulatorial da diálise peritoneal. Tá? O que eu vou falar é baseado em orientação de sociedades especialistas, mas também sugestões de caráter prático do que a gente vê no dia a dia do ambulatório. E depois eu abro para vocês para as questões, para ver a opinião de outras pessoas, de outros centros, o que vocês acham. Porque o que a gente experimenta aqui é que nem sempre o paciente, como São Paulo é uma cidade grande, a gente tem pacientes de outros serviços, a gente chegou a ter paciente até do Pará aqui já, da Bahia, de Minas, um monte do interior de São Paulo. Então, nem sempre o paciente, quando ele tem uma complicação, ele vai para o hospital de referência. Muitas vezes ele vai para o hospital, às vezes por um lugar que ele está em trânsito, em grandes centros ele vai às vezes para o hospital do convênio, ele vai para outro hospital, e a gente também recebe paciente de outros lugares, né? Então, como que a gente faz para manejar esse tipo de paciente? Tá? Então, vou começar aqui pelo pronto-socorro. O paciente que vai no pronto-socorro, ele pode ir porque ele teve uma complicação relacionada à técnica, por infecção, peritonite, infecção do catéter, por problema mecânico do catéter, o catéter que não drena, né? E aí ele vai procurar a orientação da equipe clínica, que é o clínico geral do PA, que vai ter que reconhecer esses quadros. Então, o que a gente sempre pede para o paciente? Pedir para entrar em contato com a equipe de nefrologia de retaguarda. Essa é a primeira mensagem. Não adianta a gente achar que vai conseguir resolver, que o clínico vai resolver o problema do paciente em diálise peritoneal. Não vá.
não vai. A gente vê que o paciente chega com peritonite, se ele é atendido pelo clínico, ele vai pedir um ultrassom, ele vai pedir para o paciente voltar no outro dia, porque o paciente não está com febre, porque peritonite não dá febre, ele vai pedir para o paciente voltar no outro dia na clínica dele. Então, isso a gente reduz muito o tempo até o diagnóstico para a gente ter uma conduta apropriada, tá? Esse dado aqui é bem interessante, de um estudo australiano publicado em 2016, um prospectivo aqui, em que eles fizeram uma coisa parecida com a cardiologia faz, né? Aquele tempo porta-agulha, porta-balão, eles fizeram o tempo entre o sintoma e o contato do paciente. Contato é a chegada no serviço. Eles contabilizaram também o tempo entre a chegada no serviço e receber o antibiótico e o tempo entre ter o sintoma de peritonite e receber o antibiótico. Em 116 pacientes com 159 episódios de peritonite, eles viram que o tempo entre ter o sintoma e chegar no serviço, 5 horas em média na Austrália. Mas entre ele chegar lá e receber o antibiótico, 2 horas. E entre ele ter o sintoma e receber o antibiótico, 9 horas. E no que isso implicou? Eles viram que, quando esse atendimento é hospitalar, na análise multivariada, você aumenta em 6,8% o risco de falência da técnica, ou seja, ter que transferir para hemodiálise porque não respondeu ao tratamento da peritonite, e risco de óbito aumenta em 6,8% para cada hora de atraso nesse tempo de chegar no serviço e receber o antibiótico, tá? E como que a gente trata as peritonites? Eu gosto de... Então, o que fazer para diminuir esse tempo entre você admitir o paciente e ele receber o antibiótico? Eu falo que tem um cenário que é fácil, que é a diálise do horário comercial, né? Esse do horário comercial é fácil, porque você vai mandar o paciente para a clínica de diálise dele. Então, durante a semana, você chegou com peritonite, a minha sugestão é, se ele está clinicamente estável, ele não tem comprometimento do estado geral, não está hipotenso, encaminha ele para a clínica de diálise dele. Lá é o melhor lugar, porque lá a gente vai poder tratar da melhor forma, que é o antibiótico intraperitoneal. No hospital é muito complicado da gente, é uma ilusão a gente achar que com 5% dos pacientes em programa de diálise peritoneal no Brasil, a gente vai conseguir ter uma padronização de realizar antibiótico intraperitoneal nos serviços. Então, o melhor jeito o melhor jeito é tratar intraperitoneal, então encaminha para o serviço dele durante a semana. Ele vai lá, ele vai receber, vai ter o diagnóstico correto, vai receber o antibiótico intraperitoneal, vai receber... vai reforçar o treinamento que ele já teve para administrar o antibiótico na bolsa e o resultado vai ser melhor. Mas o problema é que nem sempre é assim, o paciente liga a diálise peritoneal automática à noite, então é à noite às vezes que ele vê que o líquido está turvo, ou então que ele vê que está com dor no abdômen, ou no final de semana, e é nessa hora que ele vai chegar no seu plantão, tá? Então, no pronto atendimento, se o paciente entra em contato com a gente de noite e a gente fala, você vai levar no pronto-socorro, a gente encoraja ele a levar, a drenar uma bolsa em casa e já levar, tá? Então, primeira coisa, pode aceitar a bolsa que o paciente te traz, porque às vezes a gente vê que o plantonista fala, não vou aceitar essa bolsa porque não foi coletada no hospital. Pode acreditar, o paciente é a melhor pessoa, muito melhor, provavelmente, do que qualquer equipe médica de enfermagem para drenar essa bolsa. Lembrar que sempre essa bolsa tem que ter ficado 2 horas, pelo menos, na cavidade para a gente fazer o diagnóstico, tá? Agora, se ele não levou a bolsa e chegou no seu pronto-socorro, o que você precisa? Você precisa ter um material e precisa ter um local apropriado para a troca. Às vezes, você não vai ter a enfermagem que vai saber fazer no pronto-socorro essa troca. Deixa o paciente fazer. Não tem problema ele fazer a troca no pronto-socorro. Arruma um lugar isolado. Se você não conseguir um lugar isolado, tenta achar pelo menos um box que você consiga isolar com uma cortina e lá dentro ficar só o paciente ou no máximo mais uma pessoa, todo mundo de máscara, e tenta infundir a bolsa, esperar 2 horas e drenar, tá? Então, chegou no seu serviço, sem a bolsa, dá um jeito de infundir o líquido, esperar 2 horas e drenar, nem que isso tenha que ser feito pelo próprio paciente. Como que a gente vai fazer o diagnóstico de peritonite? Presença de ao menos 2. Dor abdominal e ou efluente turvo, ou seja, o paciente vai drenar a bolsa e a gente vai olhar a bolsa e o diagnóstico, eu sempre falo, é o diagnóstico por imagem, na nefrologia, a gente vai pegar a bolsa, vai colocar em cima de um papel e vai ver se a gente enxerga através desse papel. Se você não enxerga, é o diagnóstico de peritonite. Provavelmente é peritonite. Tem diagnósticos diferenciais outros? Tem, mas são muito raros. Pode ser o quê? Pode ser uma ascite quilosa, pode ser um hemoperitônio, pode ser outra coisa. Mas ali no pronto-socorro, vamos bancar que é peritonite, porque você vai demorar para preencher os outros critérios, tá? Que é celularidade maior que 100 células, com predomínio de polimorfonucleares,
e depois a cultura positiva. Então, para falar que é peritonite, tem que ter 2 desse. Mas, na prática, se você tiver a dor abdominal ou o efluente turvo, vamos bancar que é peritonite, diagnóstico clínico, e se as condições clínicas permitirem, vamos já começar o antibiótico e tentar não internar esse paciente, não tem necessidade dele internar. Bom, mas se eu não vou internar e eu vou fazer esse antibiótico, como é que nós vamos resolver essa questão, né? Eu trouxe aqui esse dado, que eu acho interessante, que é um estudo que mostrou o número de apresentações de peritonite no final de semana. A gente viu que os pacientes procuram menos o hospital por peritonite no final de semana. Eles já sabem que talvez não vá correr do jeito que vai ser mais fácil para ele ficar em casa. Então, ele vai menos para o pronto-socorro no final de semana. E nesse trabalho eles viram que esses desfechos foram iguais. Se o paciente procurou no fim de semana ou durante a semana, o desfecho era igual. Mas a taxa de hospitalização era significativamente maior se o paciente procurava o serviço no final de semana, tá? E como a gente pode fazer, então, para não fazer com que esse paciente interne? Como que a gente qual que é a sugestão de tratamento para peritonite? Eu vou falar bem rápido disso. É cobertura para gram positivo e gram negativo, seleção de antibiótico de acordo com o histórico de sensibilidade dos agentes. O nosso histórico é só de agente muito, muito sensível, porque o paciente está em casa, ele não está no hospital, então é tudo, eu falo, tudo bicho bobo de diálise peritoneal, que dá peritonite. O antibiótico deve ser por via intraperitoneal ou sistêmica por pelo menos 14 dias. Se for gram negativo, se for Staphylo aureus, vão ser 21 dias. E a via intraperitoneal é preferível. Mas no pronto-socorro, às vezes, não vai dar para fazer, tá? O que a gente escolhe, então? Uma céfalo de primeira geração, geralmente é cefalotina ou vancomicina, mais uma céfalo de terceira, geralmente é ceftazidima, ou um aminoglicosídeo. E agora, por esse guideline de 2022, alternativamente, pode ser o cefepime como monoterapia, isso que a gente pode discutir depois, a gente ainda não acha que precisa ser isso, não sei, minha impressão. Mas eu acho que a gente pode ir muito bem com essa dupla aqui de agentes. E eles sugerem também nesse guideline considerar a profilaxia de antifúngico VO para o paciente que você for começar a tratar peritonite, tá? A via intraperitoneal é preferível, mas ela é possível? Então, o que eu sugiro no PA? No PA você não vai fazer intraperitoneal. Então, eu sugiro que você faça 1 grama de Vanco-EV, tá? Não está escrito isso em nenhum guideline, tá bom, gente? Como eu estou falando para vocês, não está escrito em guideline, mas é uma sugestão que a gente tem dado quando as pessoas entram em contato. Vamos fazer 1 grama de Vanco-EV e vamos fazer 1 grama de ceftazidima EV ou um aminoglicosídeo EV. É claro que essa aminoglicosídeo a gente deixa por última opção, porque a gente preserva muito a função renal residual no paciente em diálise peritoneal. E aí, com isso, você garante pelo menos algum antibiótico. E no dia seguinte, ele procura a clínica dele, tá? Então, essa tem sido a nossa recomendação. Agora, se é no fim de semana, se é na sexta-feira, ele só vai chegar lá no serviço dele na segunda. Então, você pede para o paciente vir fazer ceftazidima a cada 24 horas no esquema de day clinic, ou um aminoglicosídeo a cada 48 horas, até ele ter o acesso à clínica. A Vanco, se você faz na sexta, o paciente vai estar coberto até segunda-feira, tá? Então, essa é uma estratégia que a gente tem sugerido, tá? Mas aberto aí a discussões, a opinião de vocês, tá? Bom, mas você internou, então, o paciente da diálise peritoneal na sua enfermaria. E bom, resolvi internar. Por que você pode internar, então? Ele pode internar por complicações não relacionadas ao método, né? A gente sabe que são pacientes de alto risco, com muitas comorbidades, eles podem internar por causas cardiovasculares, por infecções que não peritonite. Então, se você internou o paciente em diálise peritoneal, você tem que ter uma preocupação, que a diálise peritoneal seja feita de forma preconizada, ou seja, precisa de um ambiente seguro e a técnica tem que ser seguida à risca, tá? Isso você tem que garantir. E garantir que a prescrição da diálise seja adequada à situação clínica. O que acontece? A gente vê o paciente interno em diálise peritoneal, ele está com potássio bom, ele está com a ureia ali em torno de 100, ele está euvolêmico. Aí, o que é a primeira coisa que a gente vê que acontece? Hoje não vai fazer diálise peritoneal, então. Aí é assim que começa. Então não vamos fazer todo dia. Então vai ser dia sim, dia não. Não, ele está ótimo. Ele está tratando a pneumonia, os exames estão bons, não tem urgência de diálise. E aí, com isso, você começa a pular dia de diálise. Então, diálise peritoneal, ela dá certo, mas você tem que seguir a dose, tá? Então, tem que ser todo dia. Não tem enfermagem para isso. Deixa o paciente e a família fazer, tá bom? Podemos discutir isso também de novo, mas a gente vê que dá muito certo,
tá? Com isso a gente evita, porque a gente tem paciente que transfere para a diálise peritoneal, que na hora que a gente vai levantar os nossos dados, a gente nem sabe explicar por que ele saiu. Causa, não sei, ele internou. Aí lá eles acharam que não era legal. Aí começam as fake news. Aí eles falam para o paciente, mas essa terapia não funciona. Não, isso aqui não se faz mais. Seu peritônio não funciona, seus exames não estão bons, seu peritônio não está funcionando. Às vezes não está bom só porque você parou de fazer a diálise peritoneal dele quando ele internou, né? Internar, será que é um fator de risco para peritonite? Esse estudo aqui de 2014, né, ele levantou os fatores de risco clássicos para peritonite e viu que hospitalização, ainda bem, não mostrou ser um fator de risco clássico para peritonite, tá? Eles estudaram 188 pacientes num centro único em diálise peritoneal, né? Foram avaliar as peritonites nosocomiais, foram 408 admissões hospitalares de pacientes em diálise peritoneal, eles viram que só 5% dos pacientes tiveram peritonite nosocomial em comum, tá? E o que era fator de risco? Ter idade avançada, internação prolongada e albumina baixa, tá? Mas 42% dos pacientes que tiveram peritonite nosocomial foram a óbito, tá? E o que teve nessas peritonites nosocomiais? Então, o paciente que pega peritonite no hospital é mais por gram-negativo, mais por fungo. Tem mais casos de peritonite polimicrobiana, porque provavelmente esse paciente teve uma alteração da flora, né? Então, eles já sugerem antibiótico inicial, cobertura para gram-positivo, gram-negativo, e aqui eles falam eventualmente fungo, mas acho que a gente pode pensar que no internado já vale a pena. A gente, se começou a tratar com antibiótico por qualquer coisa no paciente em diálise peritoneal, acho que já vale a pena a cobertura para fungo com antibiótico VO, tá? Internou o paciente em diálise peritoneal. Essa diálise peritoneal tem que ser feita da forma preconizada, tá? Então, é a mesma técnica que você usa em casa. O ambiente tem que ser adequado e com técnica estéril. Então, no pronto-socorro, um lugar que circula pouco, vamos achar um canto que não tem gente circulando. Se for na UTI, vamos tentar colocar num quarto isolado. E é aquele básico que a enfermagem, Camila está aqui, e saberia falar melhor que eu, mas é máscara, higienização da mão, limpeza da superfície e rigor técnico, tá? Precisa ter uma enfermagem validada. Não adianta pegar o enfermeiro e achar que todo enfermeiro sabe fazer diálise peritoneal, não é. Então, se você não garante que a sua enfermagem sabe fazer, deixa o paciente ou a familiar executar a técnica, tá bom? Para evitar a transferência para hemodiálise. Cuidados mais específicos aqui de enfermagem mesmo. Se o paciente for tomar banho de chuveiro, pode molhar o catéter, encorajar ele a limpar com água e sabão. Se tiver acamado, limpar o local de saída com solução desgermante. Lembrar de fechar a porta e a janela e a enfermagem usando máscara, que isso é uma coisa que o paciente sempre fala depois que ele tem alta. Doutora, mas lá no hospital não fechava a janela. Mas por que vocês pedem então para a gente fechar a janela se no hospital não fecha? Né? Por que precisa pôr máscara? Agora com a Covid, ok, mas antes por que a gente tem que pôr máscara se lá no hospital o enfermeiro que veio fazer a troca nem pôs máscara, né? Não precisa pôr luva estéreo, tá? Só precisa higienizar a mão. A gente encoraja o uso do antibiótico tópico no local de saída, mupirocina ou gentamicina, ocluir o catéter com gaze e o cuidado diário desse catéter. A equipe médica a gente tem que desencorajar a ficar mexendo nesse catéter, tá? Deixa por conta da enfermagem. Tá? Não ficar todo dia tirando curativo para inspecionar. Se você confia na sua enfermagem, deixa que eles inspecionem. Tá? Lembrar que se o paciente internou e ele vai fazer um procedimento abdominal ou pélvico, não é igual a qualquer outro paciente. Então, se ele vai fazer uma endoscopia, uma coluna, uma esteroscopia, tem que esvaziar a cavidade abdominal. Lembrar disso. Outra coisa, contaminou o sistema durante a internação. É a mesma recomendação que a gente faz quando está em casa. Se você teve a contaminação que a gente fala que é seca, ou seja, caiu a tampinha do catéter, esbarrou a ponta do catéter, o que a gente pede para trocar o equipo de transferência? Agora, se a gente teve a contaminação úmida, teve uma falha da técnica e você infundiu o líquido, ou o catéter ficou aberto por muito tempo, ou perfurou o catéter, o que a gente pede? Para trocar o equipo de transferência e fazer um antibiótico profilático por um dia, tá bom? Cefalotina 1 grama por dia. Se está internado, a gente pode até pensar se não vale a pena fazer 1 grama de falotina, um grama de vanco, de repente, está internado, ou 1 grama de ceftazidima, a gente pode rever essa recomendação. Vai fazer colonoscopia, lembrar que tem risco de peritonite
por translocação bacteriana. Então, além de esvaziar a cavidade, fazer um antibiótico profilático. Tem vários esquemas sugeridos. A gente aqui gosta de fazer 1 grama de ampicilina e um aminoglicosídeo endovenoso pré-procedimento associado ou não ao metronidazol. E esteroscopia também. Esteroscopia também, obrigada. Outra questão que eu queria comentar, o paciente ele pode internar usando icodestrina. Eu queria muito que vocês prestassem atenção guarda pelo menos só esse slide, por favor. O paciente com icodestrina o que é? É um soluto um soluto osmótico alternativo à glicose. Então, ao invés de usar glicose como agente osmótico, vai usar icodestrina, que é um polímero de glicose de alto peso molecular, e que vai permitir uma ultrafiltração mantida por até 16, 18 horas. Então, é uma solução que a gente disponibiliza aqui no Hospital do Rim, que tem menos efeitos metabólicos, sistêmicos e locais. Mas nem vou entrar nessa questão. Mas se o paciente entrou no seu serviço e ele usa icodestrina, a primeira coisa que você tem que atentar é que a icodestrina pode alterar alguns testes, a leitura de alguns testes de glicemia capilar, tá? Porque a icodestrina, quando ela é metabolizada, ela é metabolizada em maltose, maltotetrose, maltotriose, não precisa vocês lembrarem disso, mas esses metabólitos aí, a maltose, ela interfere com algumas fitinhas de destro, tá? Algumas fitinhas de glicemia capilar. Então, o paciente que está usando icodestrina, a glicemia dele pode estar 90 e na fitinha vir 300. A gente já viu isso. 300 de glicemia, insulina. Então, isso é muito arriscado. Então, hoje em dia, a gente até recomenda, às vezes, paciente com icodestrina. Chegou com icodestrina no hospital, nem usa a sua icodestrina lá. Melhor para a gente garantir. Agora, chegou e usa icodestrina. Na verdade, esse problema com a glicemia capilar é um número mínimo de fitinhas que tem essa contraindicação, tá? Então, se eu sugiro que chegou no seu serviço paciente com icodestrina, você veja qual que é a fitinha que está disponível no seu serviço, e se você colocar na internet icodestrina glicemia capilar, vai cair direto no site da Baxter, que é quem produz a icodestrina, e lá tem a lista de fitinhas que são compatíveis com a icodestrina. A maioria mas sempre lembrar dessa questão, tá? Da glicemia capilar. Outra coisa, a amilase. A icodestrina, ela é reabsorvida via linfática. E ela vai cair na corrente sanguínea e quem vai metabolizar ela é a amilase. Então, a amilase vai ser consumida no paciente que usa icodestrina. Então, a imunidade vai estar sempre baixa nesse paciente. A gente não usa para fazer diagnóstico de pancreatite amilase no paciente com icodestrina. A gente já teve paciente, por incrível que pareça, com icodestrina e pancreatite, chegou no pronto-socorro, não é pancreatite porque a amilase está baixa, pode ir para casa, a gente não pode voltar, vamos fazer a lipase e era pancreatite, tá? E uma outra questão também, a icodestrina, ela pode dar uma pseudo-hiponatremia. Assim, o paciente com icodestrina, ele tem um sódio ali de 131, 132, aí chega com esse sódio, eles também já acham que é motivo de internação. Não é. O que acontece? A icodestrina na corrente sanguínea, no plasma, ela vai ter um efeito osmótico ali também, e ela vai puxar água para o intravascular. Então, você vai ter da mesma forma que na glicemia descompensada, você vai ter uma diminuição na dosagem ali do nível plasmático de sódio, mas vai estar só diluído, tá? E a gente sabe que parou de usar a icodestrina e esse sódio normaliza, tá bom? E se esse paciente estiver na UTI? O paciente que está na UTI, ele pode continuar a diálise peritoneal dele, tá? Mas muitas vezes ele está... Então, você pode manter do jeito que ele fazia. Não precisa passar para hemodiálise só porque você tem uma prisma ali disponível, né? Ou só porque vai dar muito trabalho para a enfermagem. Não, muitas vezes só que você tem que fazer todo dia. Agora, o que acontece é que você precisa reavaliar a condição do seu paciente, porque às vezes ele está urêmico, ele está hipercatabólico porque ele está infectado, ele está hipervolêmico, porque às vezes entre ele entrar no hospital e ele parar na UTI, ele estava hipotenso, recebeu volume, ele pode estar com potássio alto. Então, se a condição clínica permitir, ou seja, não for uma hipercalemia ameaçadora, com alteração eletrocardiográfica, que você precisa resolver imediatamente, ou se ele não estiver francamente em edema agudo, o que a gente pode fazer é prescrever uma diálise peritoneal de alto volume, que a gente fala. Então, se esse paciente, se ele faz hemodiálise e ele interna, você às vezes tem que fazer hemodiálise não só 3 vezes por semana, mas todo dia, porque ele está hipervolêmico, ele está hipercatabólico. Então, a diálise peritoneal, se for na simuladora, também você não vai fazer só de noite. Você pode fazer todo dia, o dia inteiro. Então, isso, o pessoal de Botucatu, muito
apropriadamente chama de diálise peritoneal de alto volume, que eles batizaram assim, para agudo, mas que a gente pode fazer para crônico, e a gente pode deixar a diálise peritoneal dele ligada 24 horas, e é fácil de fazer isso. Vai ter que conectar uma vez só. Só que ao invés de pôr só 2 bolsas, como a gente faz no paciente ambulatorial, a gente vai pôr 6 bolsas de 6 litros. A gente só precisa de um equipo multiplicador, que a gente fala, que é para aumentar o número de conexões possíveis. E aqui eu fiz uma sugestão de prescrição, isso pode ser individualizado, mas isso aqui é um jeito fácil de gravar. Olha, a gente pode ligar, então a enfermagem só vai ter trabalho de ligar isso aqui uma hora, na mesma hora do outro dia ela desliga. Então, ela vai prescrever como? Você como nefrologista, você vai escrever que você quer uma diálise que dure 24 horas, com um volume total de 36 litros, que vai promover 18 trocas de 2 litros, e com a última infusão 0, sai com a cavidade seca. Ou seja, você liga a diálise peritoneal como se fosse uma diálise contínua, tá? E com isso você vai conseguir estabilizar esse paciente do ponto de vista metabólico, do ponto de vista volêmico. Você vai ter uma questão que o potássio vai cair demais, mas a gente pode administrar potássio na bolsa de diálise peritoneal, tá? Se a gente imaginar que uma ampola de potássio tem, na ampola, 1 ml de potássio tem 2,5 mex, então uma ampola de potássio tem 10 ml, tem 25 mex. Quanto que a gente quer colocar numa bolsa de 6 litros? É fácil, a gente pensa, bom, eu quero colocar, se eu colocar 1 ml a 2,5 mex por litro, se eu colocar 6 ml, eu vou ter na bolsa que não tinha potássio, eu vou passar a ter uma bolsa com 2,5 mex por litro. Se a gente colocar 8 ml, a gente vai ter 3,3 mex por litro de potássio, ou seja, a gente não vai precisar mais repor potássio, tá bom? Repor EV. Você vai simplesmente equilibrar esse paciente do ponto de vista de potássio. Infundindo 2 litros ao longo de 24 horas, você vai ter, então, essa última infusão. O paciente sai de cavidade seca e você pode ligar de novo. Eu não tenho chegou o paciente na minha UTI, ele trouxe a máquina, mas eu não tenho ninguém para ligar essa máquina. A gente já teve, e a ureia está a 300. Aí o que a gente vê que acontece? O plantonista ou o nefrologista da equipe fala, ele vira para o paciente, olha, sua ureia é 300, eu preciso te dizer, seu peritônio não funciona mais, né? Eu não sei como é que ainda te mantiveram nessa terapia, seu peritônio não funciona, que é uma frase que flui com uma naturalidade que me impressiona, e como eu comentei com vocês, é muito raro a gente ver um peritônio que não funciona. Olha, então, aqui a gente não tem diálise peritoneal, seu peritônio também já não está funcionando, então eu acho tranquilo de passar para hemodiálise, tá? E já aconteceu do paciente ligar para a gente e falar assim, não estou entendendo, vocês estavam me deixando uma terapia que não funciona, ninguém nunca me falou que o meu peritônio não funcionava, né? Estão falando aqui que a minha ureia é 300. Aí a gente liga lá no PED para falar com o plantonista e fala, olha, o peritônio funciona. Você não tem diálise peritoneal? Então deixa a família do paciente, deixa um familiar entrar aí e ligar a diálise. Mas a gente não sabe mexer na máquina, como é que nós vamos fazer essa prescrição aí de 24 horas? Não precisa, você pede para o paciente ligar de dia e de noite. A gente já teve paciente aqui que internou, aqui, por exemplo, me lembrando aqui no GRAAC, não tinha enfermagem que soubesse fazer a técnica. O que ele fazia? O paciente ligava a máquina de dia e ligava de noite, na prescrição que ele está domiciliarmente, tá bom? E com isso a gente consegue manter o paciente em diálise peritoneal. Acho que é isso, porque eu vou me empolgando, eu vou falando muito. Não sei se eu passei do tempo. Mas eu queria aqui agradecer muito a essa equipe muito especial que trabalha comigo, a Cláudia Tottoli, que está aqui, o Daniel, e recentemente o Lion, né, uma equipe só de gente boa que a gente ainda bem conseguiu atrair, que conseguem manter o nosso serviço aí de pé. A Camila, que é a chefe de todos nós, a nossa enfermeira-chefe, os nossos outros enfermeiros, a Grazi, a Juliana, a Maíra, que está de licença maternidade, o Jefferson, que está afastado agora por questões médicas, né? É uma equipe de pessoas muito entusiasmadas, que sabem muito de diálise peritoneal, mas que tem também um diferencial que faz toda a diferença com o péssimo, mas enfim, faz toda a diferença, que é a preocupação com o paciente. O paciente, quando tem um problema, eles pegam o problema para eles, o problema do paciente é nosso problema. Então, isso faz toda a diferença na hora da resolução. Também trabalha com a gente o Eduardo Belotto, que é nefrologista, não está aqui, mas que também está comigo aí há mais de 15 anos. Doutor Alessandro Rinaldi também, que
O Alessandro, que a gente faz com ele o que não sei se a gente está certo, a gente manda todos os pacientes para ele fazer diálise peritoneal, ele faz diálise, ele implanta, para ele implantar catéter, ele implanta catéter, então, em paciente obeso, paciente com múltiplas cirurgias prévias, em paciente com rim policístico, paciente com obesidade mórbida, onde ele tem que vir, então, também outro convite para ele vir aqui falar dos nossos resultados de catéter, que vocês vão se impressionar, e o Alessandro é sempre super disponível, né, Ale? E eu queria dizer que a gente praticamente não contraindica diálise peritoneal mais por questões clínicas, tá? A gente, então, aceita paciente reforçando, paciente que não urina, paciente obeso, paciente com cirurgia prévia, tá? Então, para a gente que o implante é cirúrgico, eu entendo que, às vezes, o implante pelo nefrologista, às vezes, é mais viável para os centros, mas o fato, eu posso dizer, na nossa experiência local, o fato de ser com cirurgião permite com que a gente não contraindique por questões médicas a diálise peritoneal. O grande gargalo acaba sendo mesmo, às vezes, a condição de moradia e condição de executar a técnica bem feita, tá? E finalizar aqui, lembrando do Marco Nadaleto, né, que, por coincidência, tem 1 ano que ele faleceu, nos deixou, que é simplesmente a pessoa que ensinou a gente a fazer tudo. Eu nem vou falar, senão... Eu acho que eu posso dizer que foi uma das apresentações mais inspiradoras que a gente teve até agora. Eu vi a audiência tirando foto, escrevendo, estava todo mundo ávido por saber mais. Acho que esse espaço, né, é um espaço que precisa ser cada vez mais utilizado por pessoas tão incríveis, né, como você, doutora Maria Cláudia. Já anotei uns 5 temas para você voltar. Ah, então tá bom. Vai virar uma série, gente. Aviso vocês, não é um episódio só, não é um filme. É uma série, senão temos já a primeira temporada garantida. Nós só vamos precisar ver se é o Amazon, se é a Netflix, quem vai querer. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aí a Maria Cláudia, a Camila e toda a equipe, né, pelo trabalho magnífico que vocês têm feito com a diálise peritoneal. Só queria, assim, fazer uma breve revisão do que o doutor Sérgio falou, que o nosso programa, que começou em 1984, né, foi o primeiro a ser reconhecido pelo SUS, né? Porque o programa do professor Riela era só paciente particular ou paciente de convênio. E como o professor Sérgio falou, ele foi implantado para atender a alta demanda, né, de pacientes renais que o Hospital São Paulo, o Hospital do Rim, recebia. Então, foi muito difícil, porque nem sempre os critérios de seleção que nós fazíamos, né, estavam de acordo com aqueles que eram recomendados, não clinicamente, mas eram pacientes, para vocês terem ideia, que tinham dificuldade de entender o que era sujo, o que era limpo e o que era estéril, né? Então, foi uma demanda para a enfermagem assim, muito grande, os treinamentos, as visitas nas casas desses pacientes, né, até para ensinar onde eles deveriam guardar a bolsa, treinar familiar, pessoas com nível socioeconômico, cultural, muito aquém, né, daquilo que a gente gostaria que tivesse. Então, foi muito difícil. E eu queria falar, assim, que na nossa experiência, né, acho que o doutor Sérgio pode complementar também, que eu acho que é inquestionável os benefícios da CAPD, da diálise peritoneal para pacientes idosos, diabéticos, né, aqueles que têm dificuldade de acesso, e para crianças, né? O nosso programa com criança era um sucesso, as crianças tinham um desenvolvimento adequado, os idosos também iam bem. O doutor Sérgio teve uma paciente que tinha mais de 90 anos e que sobreviveu aí mais 4 ou 5 anos. Então, eu sou até suspeita para falar, mas eu sou uma fã, assim, incondicional da CAPD e da ADP. E, além disso, eu acho o empenho, né, de toda a equipe, o doutor Irineu, a Silvia Manfredi, a enfermeira, e depois a Camila, a Maria Cláudia e o Marcos também, né, continuaram nesse legado. Então, parabéns para todos pelo empenho e que vocês
fazem para o sucesso desse programa. Obrigada, viu? Com a palavra, Érica, depois a doutora Giovana Bastos, tinha levantado a mão também. Então, tá bom. Parabéns, Maria Cláudia, aí pela palestra, foi ótimo, sempre é um prazer ouvir você, né? Maria Cláudia foi minha R3, né? Então, conheço há muito tempo, né? Bastante tempo, né, Maria Cláudia? Então, se eu tenho umas 2, 3 perguntas para você, qual que é a vida útil do peritônio, né? Quanto tempo o paciente ele pode realizar a diálise peritoneal? E uma segunda pergunta seria, quais que são os desafios quando o paciente perde a diurese residual e vocês têm que readequar a prescrição da diálise peritoneal? Quais que são os principais ajustes que vocês fazem? Qual que é o sucesso desses ajustes também? Bom, então, vou começar aqui pelo final, que eu já pegar o gancho. Então, o paciente, quando perde a função renal residual, o que a gente faz geralmente, e que a gente tem bastante sucesso, é transferir o paciente que faz a diálise peritoneal só à noite, a DPA só noturna, para a cavidade úmida durante o dia. Tá? Isso a gente vê que é muito satisfatório. Hoje em dia, a gente não tem problema de adequar soluto, é muito difícil a gente não adequar o soluto para o paciente na diálise peritoneal. Se precisar, a gente aumenta o volume de infusão, a gente pode colocar o paciente, ele faz as trocas, em geral, aqui a gente põe 9 horas à noite, o paciente sai de cavidade úmida, isso aumenta, em geral, em 30% o clearance dele, e isso é muitas vezes já suficiente para adequar. Vocês viram, a gente praticamente não tira paciente de programa porque não conseguiu adequar do ponto de vista de soluto. Se precisar, a gente faz uma troca durante o dia. Se ele usar icodextrina, a gente não precisa fazer a troca durante o dia. E dessa forma a gente adequa, a gente não vê questões em relação a cianúrico, tá? A gente não costuma ser um motivo de saída do paciente de programa. A gente recebe muito paciente do conservador, mas também a gente recebe muito paciente da hemodiálise de muitos anos. Esse também é um subgrupo que a gente admite muito, o paciente que já fez hemodiálise e já transplantou, e já perdeu o enxerto, e já não tem mais acesso vascular para hemodiálise. Então, a gente tem um número significativo de pacientes nessa situação. E a gente já coloca ele nessa prescrição que é otimizada. O paciente vem anúrico e a gente vê que a gente mantém muito bem esse paciente. Tá? E qual que é a vida útil do peritônio? Eu posso te dizer assim, baseado nos nossos números, é mais difícil a gente ver aquele paciente que fica em diálise mais do que 5 anos, tá? Em peritoneal. Porque tem uma saída grande, né? Como a gente viu, sai muito porque transplanta, sai muito porque teve a saída por óbito, que é pequena, mas sai porque transplanta, e sai porque teve peritonite. Então, ele sai antes de perder o peritônio. Né? Então, muitas vezes ele não chega nos 5 anos de diálise peritoneal porque ele teve outros motivos para ter saído. Né? Mas eu vou falar para você que com mais do que 5 anos já diminui, às vezes, a chance de ter falência de UF. Mas a falência de UF é rara, vocês viram as nossas causas de saída. A gente vê muito pouco. Tá? Respondi, Érica, sua pergunta? Doutora Giovana e doutora Melanie Custódio. Bom dia, muito obrigada, parabéns pela excelente apresentação e pela aula, né? E pela discussão no início também. Eu tenho 2 perguntas, doutora Maria Cláudia. A primeira até vai em linha com a que não foi respondida, do Dr. Sérgio Draibe. Quais são os fatores de sucesso para um serviço de tantas décadas de diálise peritoneal? Claro, além da dedicação e do amor das pessoas que trabalham aí. E a segunda pergunta é sobre diálise incremental. Qual é você falou rapidamente no início, mas qual é o papel hoje dessa diálise no nosso cenário do país e principalmente de uma população que está envelhecendo? Giovana, então, bom, vou começar do gancho aqui da incremental também. A diálise incremental, vamos falar primeiro do sucesso. Por que a gente tem esse número expressivo de pacientes em programa? Uma coisa que eu sempre falo é o carisma das enfermeiras, né? Você tem que ter enfermeiras carismáticas porque elas vão ali lidar com o paciente
A gente tem uma equipe de enfermagem que é louvável, né, o empenho delas, como elas veem os resultados, elas acreditam no método, então elas conseguem explicar para o paciente, tirar todas as dúvidas. O paciente que vem receoso, de fato, elas desfazem as dúvidas, então uma equipe de enfermagem realmente envolvida, empenhada e segura. E um outro ponto fundamental aqui do nosso sucesso também a gente deve ao professor Sérgio Draibe, que é o fato da gente ter um programa de tratamento conservador muito bem sedimentado aqui, né? Então, no nosso conservador, o paciente é orientado a escolher o método de diálise que ele prefere, a hemodiálise ou a diálise peritoneal, aquele que melhor se adequar ao estilo de vida dele. Então, acho que a nossa grande entrada é do paciente em tratamento conservador. E a gente sabe, o nefrologista que está atendendo um monte, tem ali, o residente tem, sei lá, uma pilha ali de 10 pastas para ele atender, um monte de paciente com graus variáveis de taxa de filtração glomerular, tem gente que está precisando entrar em diálise de urgência, ele tem que atender rápido, como é que ele vai explicar o que é diálise peritoneal ali naquele cenário, né? Então, a gente pede para eles virem conversar com a enfermeira, a enfermeira é a melhor pessoa para explicar a diálise peritoneal, e aí sim ele tem opção de escolher. Então, eu acho que o fato da gente ter o conservador atrelado ao nosso serviço é um ponto-chave no nosso sucesso. Tá? E aí e o fato também de vir o paciente com a função renal residual, o paciente vem com 10 de taxa de filtração glomerular. Vamos imaginar, no outro dia, não é porque ele entrou em diálise que ele passou a ter 0 de função renal residual. É isso que é muito importante na hemodiálise também a gente pensar. A pessoa não vai de 10 para 0 em um dia só porque ela passou um catéter. Às vezes ela ainda está com 10 de taxa de filtração glomerular, ela está com 9, está com 8. Então, você não... E a melhor coisa que alguém pode ter nessa vida, do ponto de vista nefrológico, é ter os próprios néfrons, né? Eu acho que nada, mesmo que seja só um pouquinho de néfron, mas esse pouquinho garante muita coisa. Então, o paciente que tem, às vezes, 8, 9 de taxa de filtração glomerular, que está euvolêmico, que ainda tem um bom volume de diurese, a gente tem feito diálise incremental. Como que a gente faz no nosso serviço? A gente dá uma folga na semana, 2, às vezes a gente faz diálise em dias alternados. E existe até uma teoria aí de que será que a gente acaba dialisando alguma toxina urêmica que faz com que o paciente preserve mais a função renal residual? Porque é muito estranho. A gente tem paciente que está há 5 anos em incremental, nefropatia diabética, há 5 anos em incremental. Eu acho muito difícil ter isso na hemodiálise, né? Paciente com glomerulonefrite crônica, lúpica, há 5 anos, eles continuam 1, 2, essa semana a gente atendeu a 7 paciente, uma nefrite tubulointersticial crônica, ela tem ali o seu 8 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, desde que ela entrou. Ela não teve mais nenhuma agressão, não teve peritonite, não tomou anti-inflamatório, a gente reforça muito isso, então ela até hoje tem 2 folgas na semana. Tá? Então, para ela, é o melhor dos mundos. Essa paciente passou a pandemia no interior, na chácara dela. Tá? E eu tenho várias histórias, a gente vai entrar na história dos causos. Então, eu acho que a diálise incremental tem que ser muito bem pensada hoje em dia. É uma outra opção, seria um tratamento conservador estendido. Professor, não sei se o senhor concorda, mas eu acho que pode ser você manter o paciente com a função renal residual dele, sem ter acesso vascular, você mantém a possibilidade de acesso vascular futuro. Inclusive, a diálise peritoneal não tem maiores estigmas, né, no sentido de não ter fístula, não ter um catéter aparente. Então, acho que tem que pensar na incremental como uma possibilidade. A gente está aprendendo a prescrever essa diálise incremental, mas o que a literatura mostra é que os desfechos não são desfavoráveis quando você prescreve de forma adequada e faz o segmento, converte esse paciente, aumenta a dose no momento oportuno. Tá? A literatura tem embasado a diálise peritoneal incremental. Não sei se é isso que você tem ouvido por aí, Giovana. É melhor do que eu tenho ouvido. Muito obrigada pela resposta. E só pontuando, adorei a questão do fator de sucesso da visita guiada por alguém muito entusiasmado ao serviço de DP como ponto fundamental. Parabéns, mais uma vez. Melanie Custódio, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, e eu também tenho que parabenizar você pela brilhante apresentação, e assim, o que mais me encanta
além do conteúdo científico, é ver essa paixão, sabe, pelo que faz. Que eu acho que aí reside a grande diferença do sucesso, né, do tratamento. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à peritonite esclerosante, né? Eu gostaria de saber, assim, a incidência no seu serviço. E outra coisa é que, muitas vezes, você tem paciente que realmente gosta tanto do método que ele já tem até indicação de migrar para a hemodiálise, mas ele não quer sair, né? Se recusa, e a gente continua fazendo o possível para equacionar essa diálise de acordo com o que o paciente deseja. Mas depois, assim, às vezes, você tem a incidência, né? Eu tive uma paciente de 16 que fez diálise peritoneal por 16 anos, teve 2 transplantes aí nesse meio tempo, mas evoluiu com uma peritonite esclerosante grave, né? Então, eu gostaria que você orientasse, assim, o que, além de evitar a peritonite, como que a gente fica mais, assim, ligado nessa questão e para evitar que chegue nesse cenário, que é um cenário dramático, né? Quando que a gente convence o paciente que ele realmente tem que sair da diálise peritoneal? E a outra, pegando o gancho nesse mesmo caminho, é com relação à calcifilaxia. Para não esquecer, eu não posso deixar de falar da calcifilaxia. Tem um estudo super pequeno que mostrou que a diálise peritoneal tinha maior incidência de calcifilaxia. Mas esse estudo pequeno e antigo, isso não se mostrou depois verdadeiro na literatura, tá? Então, não tem mais calcifilaxia na diálise peritoneal. Os casos que a gente teve foram dos que eu tenho acompanhado também de hemodiálise, eu não sei a experiência de vocês, mas quase todo mundo estava usando Marevan. Anticoagulante oral é um fator de risco mais importante, eu acho, do que a diálise peritoneal, tá? Pelo menos é o que a gente tem observado aqui. O paciente da diálise peritoneal, eu falo que ele é o inimigo do fim, né? Assim, ele não quer mudar de terapia. E quando ele muda por causa de peritonite, a gente pode readmitir ele depois de 2 meses. Na literatura fala que 14 dias depois do tratamento da peritonite, você já pode readmitir o paciente em diálise peritoneal, reimplantar o catéter. A gente dá um tempo aí de 2 meses, até porque é o tempo de agendar o implante, do paciente mudar o disco de diálise para peritoneal, o tempo da gente organizar tudo 2 meses. E eu vejo que o paciente que faz diálise peritoneal, ele realmente não quer ir para hemodiálise. Quando ele vai, ele fica ligando para a gente todo dia, que dia que ele pode voltar. Isso aí eu vou dar o testemunho, que é isso que acontece. É o paciente, e é o paciente que trabalha. Você falou, né? A diálise peritoneal tem seu espaço no paciente idoso. Desculpa, acho que foi a Dulce que falou, né? É paciente idoso, no paciente acamado, ela tem seu espaço, mas ela também tem seu espaço no paciente que trabalha, que estuda, que tem a vida profissional ativa, né? Então, esse paciente, se ele transfere para hemodiálise por peritonite, ele quer voltar, e a gente readmite. Mas a gente tem que saber que não dá para fazer diálise peritoneal eternamente mesmo. Por quê? Porque tem o risco do peritônio já não estar funcionando mais tão bem, né? E principalmente se o paciente tem muita peritonite, porque peritonite é fator de risco para a esclerose peritoneal encapsulante. Então, agora, chegando na esclerose peritoneal. A esclerose peritoneal é o nosso grande medo, nosso grande receio na diálise peritoneal, porque, de fato, é um quadro dramático, né, com alta mortalidade, mas ainda bem é muito raro. No nosso serviço, não sei se porque a gente tem baixa taxa de peritonite, a gente não vê muito. A gente vê o quê? 1 caso por ano, menos que 1 por ano. A nossa experiência, se fosse basear no nosso serviço, ela é muito pequena. Mas
Por estar aqui no Hospital do Rim, a gente acaba vendo mais, porque aqui transplanta gente de outros serviços. E aí o paciente na enfermaria do transplante, muitas vezes, quando ele interrompe a diálise peritoneal, ele desenvolve a esclerose peritoneal. E aí a gente é chamado para acompanhar esse caso junto com a equipe do transplante. E aí a gente vê que o quadro é dramático, mas aí a gente não sabe dizer do histórico desse paciente. Será que foi aquele paciente que teve muita peritonite e não foi transferido? E outra questão, será que foi o paciente que começou a tratar uma peritonite? Quando a gente trata peritonite no nosso serviço, se com 5 dias de tratamento o líquido não clareou, a gente tira o paciente do programa. Mesmo a revelia, o paciente não quer sair, porque ele fala, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, já melhorou a dor, mas o líquido não está transparente, a gente tira o paciente do programa. Até o guideline da ESPD desse ano fala, você pode deixar o paciente mais do que 5 dias, às vezes está melhorando, para tentar ver se essa peritonite vai responder ao tratamento. Eu acho que isso você expõe esse paciente a lá no futuro receber uma fatura dessa sua decisão, né? Acreditando aí uma esclerose peritoneal encapsulante. Então, a nossa prevalência é baixa, mas eu acho que a gente tem alguns casos de tratamento bem sucedido. E o que foi, acho que o fundamental foi o diagnóstico precoce. Então, você sabe que o seu paciente, ele começou a ter uma falência de UF, pode ser um preditor inicial de esclerose peritoneal. Então, está com falência de UF, eventualmente você já pode pensar em transferir esse paciente de programa. Paciente que começa a diminuir o apetite, náusea, vômito, empachamento, isso é muito inespecífico. Qualquer um pode ter isso por taurêmico, mas pode ser um sinal de esclerose peritoneal. E os casos que a gente percebeu isso precocemente, a gente entrou com a terapia, que a gente usa tamoxifeno e corticoide. Tamoxifeno 20 mg por dia para o adulto e o corticoide prednisona meio miligrama por quilo. A gente deixa 3, 6 meses, e o que a gente tem visto é que os pacientes ficam bem. E a gente teve agora um paciente muito interessante do nosso serviço, que ele ficou 13 anos em diálise peritoneal. Ele saiu por peritonite agora, depois de 13 anos. E o Alessandro, eu falei com ele assim que retirou o catéter, eu falei, Alessandro, ele não tem sinal de esclerose peritoneal clínico. Ele come, ele não tem náusea, não tem sinal de suboclusão intestinal. Mas o que você viu nesse... Eu estava preocupado. O que você viu nesse peritônio de 13 anos? Aí o Alessandro falou, não, está esclerosado. Então, assim, ele não tem diagnóstico de esclerose peritoneal clínico no sentido de sintomas. Mas o que a gente já fez para esse paciente? A gente entrou com tamoxifeno e corticoide já de cara. E estamos tratando ele. O que eu estou falando para vocês é algo, vamos dizer, off-label, né? O paciente teve ali macroscopicamente o diagnóstico, ele não estava clinicamente com sintomas clínicos de esclerose peritoneal, mas essa talvez possa ser uma abordagem futura. O paciente que já sai de programa, o paciente de longo tempo em diálise, talvez você já fazer algum tipo de profilaxia, vamos dizer assim, da esclerose peritoneal, né? Porque você vai ter, às vezes a esclerose peritoneal ela se manifesta depois que você interrompe a diálise peritoneal, e existe a teoria de porque você deixa de lavar o peritônio, né? Tem muita coisa para falar de esclerose peritoneal, mas que é uma coisa que incomoda a gente mesmo. Mas só queria lembrar, a incidência é muito baixa. Tem até um guideline da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal que refletiu sobre isso, de será que então, já que tem esse risco, que é uma patologia tão séria, será que é melhor depois de 5 anos de diálise peritoneal a gente tirar todo mundo então da diálise peritoneal? Esses riscos ser zero? E eles chegaram à conclusão que não, porque tem risco, se ele for para hemodiálise, o risco dele ter uma endocardite é maior do que ele ter uma esclerose peritoneal, por exemplo. Tem outros problemas com outras modalidades terapêuticas que têm uma incidência até maior do que a esclerose peritoneal. Então, de modo que não existe um tempo que você fala, depois desse tempo, eu vou tirar o paciente de programa. Tá, mas aí, se o paciente sai depois de um tempo longo da diálise peritoneal, mesmo que seja por outro motivo, você acha que vale a pena, então, assim, fazer um tratamento de prevenção dessa esclerose? Igual você falou, você transfere para hemodiálise, o paciente fez 5 anos e saiu por outro motivo. Como você falou, que ele corre o risco de desenvolver essa esclerose depois que cessa a diálise peritoneal. Você acha que valeria a pena fazer preventivamente algum esquema para prevenir essa esclerose?
Olha, eu acho que de uma maneira padronizada, acho que não. Nesse caso, só para reforçar, o achado do intraoperatório era de esclerose. Então, a gente tinha esse embasamento. Mas, de uma maneira geral, a gente tem muito paciente que ficou 7, 8 anos em peritoneal com 0, 1 peritonite e foi para hemodiálise, outras... E não aconteceu nada, não, né? aconteceu. Então, eu acho que seria... não seria responsável da minha parte, acho que dizer que seria bom fazer uma profilaxia para esses pacientes. Acho que a gente não tem dados para isso. Mas para aquele paciente... Mas você tem que ter em mente que se você, como nefrologista de um serviço de transplante ou de um serviço de hemodiálise, o paciente começou com sintomas sugestivos de suboclusão intestinal, de pior do padrão de digestão. Esse paciente fez peritoneal? Será que ele está com esclerose peritoneal? Vamos fazer um exame de imagem? Vamos ver, na tomografia fica bem nítida essa questão da esclerose. Pensar nisso. Os pacientes que a gente pegou na hemodiálise ou no transplante e que com esclerose peritoneal e que tiveram sucesso no tratamento, 100% deles foi porque o diagnóstico foi precoce. O diagnóstico não foi precoce, os resultados foram muito ruins sempre. Muito obrigada, viu? Parabéns de novo. Eu não posso deixar de... A gente estava falando de diálise e surgiu a questão da diálise de pediatria, e eu vi que a doutora Lilian Monteiro está na sala, então eu não posso acabar a reunião sem dar a palavra à doutora Lilian. Bom dia, bem-vinda. Oi, tudo bem? Deixa eu tirar minha máscara aqui. Obrigada. Olha, eu reitero aí que foi espetacular a apresentação. E em pediatria, então a gente fez um levantamento agora. No nosso serviço, eu não sou a responsável pela peritoneal, é a doutora Sumara Rigato, né? Mas dentro da SBN, nós ficamos muito preocupados com a saída de um fornecedor de insumos. Então, como que ficaria isso em relação às crianças? Porque os adultos, o levantamento é de que cerca de 7, 8% dos adultos fazem diálise peritoneal. Quando a gente vai para a pediatria, 25% das crianças em programa dialítico faz diálise peritoneal. Então, nós fomos fazer um levantamento o ano passado para checar assim, qual realmente é o impacto disso. E de 212 crianças, 80% tem menos de 12 anos. Então, são as crianças pequenas mesmo. Então, será que a gente tem que discutir a sustentabilidade desse programa no Brasil, né? A gente acabou ficando com um fornecedor só. Nós já sabemos que 25% dos centros, nesse levantamento que a gente fez, teve alguma falha no fornecimento dos insumos. Então, nós vamos levar isso para o Congresso agora de Nefrologia em Belém, que é a semana que vem, para poder discutir realmente, porque a peritoneal é uma modalidade fundamental para a pediatria. Para vocês terem uma ideia, nós realizamos bebezinhos de 800 gramas, prematurinhos, assim, com problema renal. Então, são crianças que não têm outra alternativa, né? Diferente dos adultos, eu fiquei muito impressionada aí com a ausência de peritonite. Nós temos uma certa prevalência de peritonite nas crianças, porque elas manipulam o catéter. É um pouco difícil da gente conseguir fazer esse tipo de controle. E eu gostei bastante de ver a icodestrina também no serviço público. Nós não temos isso na pediatria, eu acho que nem é aprovado na pediatria, mas eu gostei de ver que tem uma luz no fim do túnel aí, inclusive para crianças grandes. Então, essa é a mensagem mais ou menos que eu quero deixar, que nós estamos nesse momento discutindo o programa de diálise peritoneal pediátrico no Brasil. Isso vai ser uma coisa que vai vir à tona nesse próximo congresso agora em Belém. E eu acho que a gente tem muito a aprender com o que os adultos fazem, sobretudo nessa parte aí de não perder dialisância e de prevenção de peritonite, porque com a pediatria é um pouquinho diferente. Mas tivemos boas surpresas também. Nós já tivemos pacientes que foram convertidos para hemodiálise, depois transplantaram e por algum motivo voltaram para a diálise e nós conseguimos reativar a diálise peritoneal. Então, de alguma forma, é uma modalidade que consegue ser recuperada caso o paciente perca assim, um transplante ou necessite voltar para o programa. Então, a gente diz que o peritônio nunca está perdido, né? Sempre é uma opção para nós na pediatria. Eu só queria fazer uma correção, talvez do jeito que eu tenha me expressado não tenha ficado claro. A gente tem icodestrina aqui porque a gente também tem paciente de convênio, tá? Infelizmente, para o SUS a gente não tem. Eu já ia te perguntar em off como que você conseguiu. Não, ou foi protocolo de pesquisa, ou foi paciente de convênio, ou paciente que comprou.
É claro que não é viável para a maioria da nossa população, mas também não é absurdamente caro. Até a última vez que a gente viu, uma bolsa de codestrina custa cerca de R$40 por dia. Aham. Então, dá aí uns 1.200, isso é o preço pré-pandemia, né? Não sei como é que está agora. Mas a gente já teve paciente que pagava R$1.200, R$1.300 por mês para ter codestrina. Ou seja, não é inviável, né? Muito legal. Não é aquela terapia que é R$20 mil por mês, não. Sim. Bem, tenho certeza que nós vamos precisar fazer a nossa série. Eu queria, então, dar a palavra final para o Dr. Sérgio Drive, e depois eu queria que você falasse a sua mensagem final, doutora Maria Cláudia. E queria também chamar a atenção, antes das palavras finais, para a nossa próxima reunião, que vai ser sobre o distúrbio mineral e ósseo, uma síndrome da doença renal crônica. O nosso convidado vai ser o doutor Aloysio Barbosa, também imperdível. Então, na verdade, eu vou doutor Sérgio, Maria Cláudia, e aí a gente finaliza. Quero agradecer a todos os participantes, foi fantástica essa discussão. E aguardem os próximos capítulos. Doutor Sérgio, depois Maria Cláudia. Bem, eu gostei muito da apresentação, foi muito boa, abrangente, uma viagem grande no universo da diálise peritoneal. E um aspecto que a Maria Cláudia colocou e que a gente sempre fala, mas nem sempre lembra, que é a história da harmonia dos programas. Não existe diferença. Todos nós que estamos aqui, eu estou vendo colegas aqui de 30, 40 anos de jornada, diálise peritoneal, hemodiálise, transplante, conservador, são terapias integradas, não existe separação. O que uma até facilita a outra. Então, nesse aspecto, quando você tem chance de orientar os pacientes qual tipo de diálise ele poderia fazer, o que aconteceu conosco foi que 25% do nosso tratamento conservador preferia diálise peritoneal. E antes era 5%, 7%. Então, o conservador realmente facilitou, mas não foi por indução, foi por explicação. Né? Essa é uma outra coisa. A outra coisa muito importante é que, desde os anos 80, a enfermagem assumiu um papel preponderante nessas terapias de tratamento crônico. Não é só na nefrologia. Se vocês forem para a oncologia, se vocês forem para a urologia, vocês vão ver que a enfermagem desempenha hoje um papel que há 20, 30 anos atrás, a gente, por algum motivo, nós não dávamos tanta importância. E na Escola Paulista, e aí eu acho que entra a pediatria e entra uma parte da nefrologia, a enfermagem foi assumindo um papel preponderante na determinação de muitas terapias. E hoje a gente sabe, sem dúvida, nós não vivemos sem a enfermagem especializada na nossa área. Então, outra coisa muito importante é o trabalho de equipe. Outro aspecto que apareceu na nossa história foi a nutrição. A nutrição orientou, e até hoje orienta, os desvios e corrige os distúrbios nutricionais graves que antes eram muito mais frequentes. E, para finalizar, para dizer que nós não atendemos a isso também, a questão da psicologia, e menos da psiquiatria, e mais da psicologia, presente nos centros nefrológicos, que podem sempre ajudar a gente a trabalhar com os pacientes nos momentos de maior angústia. Então, eu acho que tudo isso demonstra um trabalho conjunto, um trabalho harmônico, e que nós devemos sempre trabalhar visando esta visão global no serviço. Tá? Parabéns a todos aí, parabéns à apresentação. Eu acho que mais discussões são necessárias para o desenvolvimento da nossa nefrologia. Um abraço a todos.
sua despedida. Não, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer, e nosso serviço está às horas para quem quiser vir conhecer, ver um pouco mais de perto do nosso dia a dia. Então, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez.